Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do canadeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vamos para o capítulo 4, a partir do versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou novamente em bordão, ou em vara. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor:
mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia se tornado como o restante de sua carne. Vamos orar? Senhor, precisamos da Tua graça. Precisamos da ação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor. Somente o Senhor pode alcançar o mais profundo do nosso ser. E todos nós que aqui viemos para nos expor a essa atmosfera da ação do Espírito Santo do Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, ilumine cada mente, cada coração, cada vida que se encontra aqui neste lugar. Que sejamos todos nós iluminados pela palavra do Senhor, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda perturbação, de toda inquietação, ó Deus, da indiferença, da frieza espiritual. Dá-nos mente, ouvidos, corações despertos para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Dá-nos a nossa porção, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, não permita que ninguém saia daqui da mesma forma como aqui chegou, mas que cada um de nós, segundo a dispensação do Senhor, possa levar a porção que o Senhor lhe reservou. É a nossa súplica, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se vocês prestaram atenção na leitura do texto, perceberam que em vários momentos foi dito: você escuta, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Várias vezes, no mínimo 4 vezes, essa expressão ela é dita. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Para deixar muito claro para todos nós, que em todas as gerações que viveram ou que passaram pela terra, nessa geração desse tempo presente, na geração de Moisés, na geração de Abraão, em todas as gerações, Deus teve um povo seu. Deus teve pessoas que foram separadas por Ele mesmo, como testemunhas da sua graça, do seu poder e da sua presença sobre a face da terra. Desde que o homem foi expulso ali do jardim do Éden por causa das suas escolhas, e se afastou de Deus e se distanciou de Deus para viver segundo os desejos e os intentos do seu próprio coração, Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, não deixou esse homem entregue à sua própria sorte. E para que a humanidade não se perdesse completamente, Deus sempre reservou joelhos para si. Deus sempre preservou um grupo de pessoas na terra, comprometidas com Ele, que tementes ao seu nome e que o invocavam de todo o coração. Uma das primeiras gerações, depois do Éden, que é a geração de Caim, Caim, juntamente com a sua geração, escolheu viver longe de Deus, afastados dos propósitos de Deus, distanciados da vontade de Deus, e nem por isso se deram mal. A descendência de Caim, eles construíram cidades,
eles desenvolveram a política, a arte de governar, de organizar a sociedade, cidade, polis, política. Mesmo longe de Deus, eles cresceram financeiramente. Mas como isso é possível? Claro que é. Longe de Deus, edificaram cidades, desenvolveram a arte, inventaram instrumentos musicais, compunham música, celebravam, cantavam, só que não era para Deus. Deus não fazia parte da alegria da vida deles. Desenvolveram a arte de criar animais, tiveram rebanhos, prosperaram, desenvolveram tendas, conseguiram dominar a arte de manipular o ferro, desenvolveram armas, espadas, lanças e muitas outras coisas. Mas era uma geração que não vivia com Deus e nem para Deus. Até que nasce 7 Enos, e a partir deles, uma geração na terra começa a invocar o Senhor. O que eu quero dizer a princípio da nossa reflexão aqui nessa noite, que o mundo sempre esteve dividido entre aqueles que invocam a Deus, que buscam a Deus, que temem a Deus, que amam a Deus, que querem servir a Deus, que querem fazer a vontade de Deus, mas também existem aqueles que não querem saber de Deus. E não são necessariamente punidos por causa disso. E não significa que eles não vão prosperar economicamente, podem sim prosperar. Quantas nações que nós conhecemos que não conhecem Deus, que não temem Deus, que não amam a Deus e são nações prósperas. A correlação aqui não pode ser feita em termos materiais. A correlação aqui tem que ser feita em termos morais, em termos espirituais. Começa-se então a geração de Enos a invocar o Senhor. E eles passaram a temer a Deus. Se tinha aquela geração de Caim que povoou a terra, que não temia a Deus, que não queria saber de Deus, que compunha músicas, que cantavam, que desenvolveram instrumentos musicais, mas não era para Deus e nem para a glória de Deus. Por outro lado, você passa a ter uma geração que é a geração de 7 de Enos, que invoca o Senhor. Eles querem Deus, eles buscam a Deus, eles buscam o Senhor. Até que chegamos aos dias de Noé, que a humanidade inteira ela se perde, se afasta de Deus e fica tomada por violência, assassinatos, derramamento de sangue, injustiças, maldades, violências. Mas em meio a toda aquela perdição, diz as Escrituras Sagradas que Deus encontra uma família, que é a família de Noé, e que Noé achou graça aos olhos de Deus. Ou seja, essa expressão achou graça aos olhos de Deus quer dizer que Noé era agradável aos olhos de Deus. Podia ter uma geração inteira perdida, uma humanidade inteira desviada de Deus e dos seus propósitos. Mas ainda assim, nem que fosse apenas uma família de 8 pessoas, a terra não ficou sem testemunho da graça e da presença de Deus na vida de alguns homens e algumas mulheres. Nos dias de Elias, a nação havia se corrompido espiritualmente de tal forma e de tal maneira. Não estavam perdidos economicamente, pelo contrário, estavam bem prósperos no reinado de Acabe, mas em termos espirituais haviam se afastado completamente de Deus. Mas no meio daquela geração apóstata, no meio daquela apostasia de idolatria, de feitiçarias, de desobediência a Deus, mesmo no meio daquele povo mergulhado em trevas, Deus tem joelhos que não se curvaram diante da apostasia nem diante de Baal.
O profeta Elias chega ao ponto de dizer para Deus: Senhor, só eu fiquei. Eles quebraram os teus altares, Senhor. Romperam com a aliança do Senhor. Não servem mais ao Senhor, vivem cocheando entre dois pensamentos. Não sabem mais quem é o Senhor. Confundem o Senhor com outros deuses. Somente eu fiquei, Senhor. E Deus diz: não, Elias. Eu mesmo preservei para mim 7.000 joelhos que não se corromperam, que não se curvaram diante da idolatria e nem diante da apostasia. Em todos os tempos, em todas as gerações, Deus tem pessoas na terra que invocam, que buscam, que amam, que vivem em obediência, que se comprazem na sua vontade acima de tudo, independentemente de qualquer coisa. Deus é a alegria dos seus corações. É por isso que Deus está dizendo para Moisés: eu sou o Deus de Abraão. Abraão foi um peregrino na terra de Canaã, ninguém ali conhecia a Deus, ninguém ali adorava a Deus, ninguém ali invocava a Deus. Mas Abraão, de lugar em lugar, de região a região, peregrinando por aquela terra, onde parava, levantava um altar, buscava a Deus, invocava a Deus, adorava a Deus e dizia que o Senhor era o Deus da sua vida. Não importa se os cidadãos de Canaã e aquelas gerações não conheciam a Deus e não queriam saber de Deus, mas tinha ali uma testemunha do Deus vivo, que era Abraão. E Deus separa em Abraão toda a sua família e todos os seus descendentes, e forma uma nação para ser sua, para ser um povo seu na face da terra, que invocasse o seu nome. E assim segue o plano de Deus, até que Deus forma a igreja. A igreja agora não somente uma nação, mas de povos de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Deus forma um corpo, que é a igreja de Jesus, que é o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, que é o povo de Deus. Seria muito bom se a Anápolis inteira fosse povo de Deus, se o Brasil inteiro fosse povo de Deus, se o mundo inteiro fosse povo de Deus, se os Estados Unidos inteiro fosse povo de Deus. Mas isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Tem pessoas que não são de Deus. Tem pessoas que não se rendem a Deus. Tem pessoas que não se rendem à fé, aos mandamentos de Deus, à vontade expressa de Deus. Elas não querem Deus, não querem saber de Deus, não tem problema nenhum. Por outro lado, tem muita gente que ama Deus e ama Deus de todo o coração. Tem muita gente no mundo inteiro que busca a Deus, que invoca a Deus, assim como Abraão buscou a Deus, invocou a Deus. Nós somos dessa descendência, nós somos filhos de Abraão, temos a mesma fé de Abraão, vivemos nessa fé, nós somos descendentes de Enos, de Sete, nós somos desse veio de povo, de gente sobre a terra que ama a Deus, que busca a Deus e que invoca a Deus de todo o coração. Alguns são completamente ignorantes a respeito de Deus e a sua vontade. E vivem e passam pela vida e pela existência. Constituem família, constroem casas, se transformam em pessoas prósperas, mas nunca conheceram Deus, nunca viveram para Deus e nunca amaram Deus de todo o coração. Mas Deus nunca ficou sem testemunhas, Deus nunca ficou sem um povo na terra que Ele pudesse chamar de seu. E nós acabamos de ler aqui, nessa narrativa do Velho Testamento, no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, que nesse tempo Deus chama de seu o povo de Israel.
Vimos aqui, há domingos passados, quando Jacó desce para o Egito, ele consulta o Senhor, vai para o Egito por direção de Deus. Havia uma palavra de Deus para Abraão, uma promessa de Deus para Abraão, dizendo: olha, Abraão, a sua descendência, ela será subjugada, ela vai sofrer durante 400 anos, mas no final de 400 anos eu vou libertar o seu povo, vou libertar essa geração. E agora chega o tempo de Deus libertar o seu povo. Chegou o tempo de Deus retirar o seu povo do Egito. Preste atenção. Em lugar nenhum da Bíblia, Deus diz que o Egito é seu povo. Na antiga aliança, antes da vinda de Jesus, o povo de Deus era o povo de Israel. Depois da vinda de Jesus, na nova aliança, temos egípcios que servem ao Senhor. Temos palestinos que servem ao Senhor. Temos japoneses que servem ao Senhor. Chineses é o povo que mais se converte. Em termos absolutos, há um índice de conversão enorme entre os chineses. Deus me deu o privilégio, Deus me levou à China. Pude conhecer na China irmãos que vivem subterraneamente, mas que é povo de Deus, que não tem um templo, que não tem essa liberdade para poder se reunir como nós reunimos, mas ali tem uma igreja de Deus forte, pujante, um povo que ama a Deus, um povo temente a Deus e, acima de tudo, é um povo missionário. Porque os orientais não têm medo de morrer. Os ocidentais colocam a vida como bem supremo e têm medo de morrer. Os chineses, coreanos, japoneses, quando se convertem, se transformam em missionários por excelência para irem aos campos não alcançados, onde o risco de vida é iminente, porque eles não têm medo da morte como nós temos. Mas nesses dias aqui de Moisés, o povo de Deus é o povo de Israel. E chegou o tempo de Deus tirar esse povo do Egito, o tempo de cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. Esse tempo chegou. E Deus não é homem para mentir, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Nenhuma palavra de Deus cai por terra, porque Deus é poderoso para planejar e para executar os seus planos. Deus é o único que pode planejar e levar a bom termo os seus planos. Nós elaboramos, graças a Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu criatividade, nós fazemos planos, Deus permite que os façamos, mas não está em nós o poder de concretizar os nossos planos, ao contrário de Deus, que leva a bom termo e tem poder para concretizar tudo aquilo que planejou. E Deus prometeu para o seu povo, Deus prometeu para Abraão: vocês vão ficar lá escravizados por 400 anos, mas ao final desse tempo eu vou retirá-los de lá com mão forte e poderosa. Amém? Deus age na terra. A obra de Deus na terra é realizada por meio de instrumentos humanos. Deus é espírito, Deus é real, Deus é verdadeiro. As coisas espirituais precedem as coisas naturais. Mas nesse mundo natural, Deus age com o seu espírito através de pessoas. O que Deus tem para realizar na terra, Ele vai realizar através de pessoas. Através dessas pessoas que nós estamos chamando de povo de Deus. Seja aqui no Brasil, seja na Índia, seja no Japão, na China, onde Deus tiver uma obra para realizar, essa obra de Deus sempre será realizada através de pessoas. Deus tem uma obra para realizar nesse tempo, e a obra que Ele tem para realizar nos dias de Moisés é retirar o povo dele do Egito, é cumprir a promessa que Ele fez para Abraão.
E a pessoa que Deus quer usar para realizar a sua obra é Moisés. O ser humano que Deus quer como instrumento para a realização dessa grande obra se chama Moisés. Esse grande feito do cumprimento de uma promessa de 400 anos, de retirar o seu povo da escravidão, de libertar o seu povo da opressão, Deus vai fazer isso, e Deus quer fazer isso através de um instrumento humano, de um canal humano que se chama Moisés. O instrumento que Deus espera como canal de cumprimento de suas promessas é Moisés. Isso me encanta, como que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, esse ser todo-poderoso, conta conosco, conta comigo, conta com você, conta com alguns de ouvidos mais abertos, corações mais despertos, mais antenados, para poder saber o que Deus está realizando nesse tempo, o que Deus está fazendo, e o que Deus está fazendo, o que Deus faz é através de seres humanos. E Deus se revela a Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Monte Horebe, e ali, queridos, mal sabia Moisés que seria o dia mais importante, mais significativo da sua vida. Para ele era mais um dia de pastoreio, era mais um dia de cuidar daquele rebanho que era o rebanho do seu sogro. Mas no calendário de Deus, no tempo de Deus, da revelação de Deus, da manifestação da graça de Deus, aquele era o dia mais especial da vida de Moisés. Moisés está ali no deserto como todos os outros dias da sua vida. E naquele dia, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, não é uma mera imaginação, mas é uma epifania, é uma manifestação divina. Deus se manifesta por meio daquela sarça ardente, falando literalmente, audivelmente a Moisés. Não era uma impressão da mente de Moisés, não era uma fala espiritual que ele entendeu espiritualmente. Não, Deus falou audivelmente com ele. Sons foram emitidos na língua que ele pudesse entender e compreender, porque Deus é um Deus vivo. Moisés não tinha conhecimento pessoal de Deus. Ele o conhecia de ouvir falar. Já falamos aqui, noutra oportunidade, das histórias contadas por sua mãe. A própria mãe o criou antes de mandá-lo para a corte do Egito. Ele ouviu falar da grandeza de Deus, do poder de Deus, do Deus verdadeiro, ouviu as histórias de Abraão, ouviu as histórias de Isaac, ouviu as histórias de Jacó, ouviu que Deus havia separado esse povo para si, para ser testemunha sua sobre a face da terra, mas era só de ouvir falar. Mas nesse dia, Deus se manifesta, Deus se revela, Deus se dá a conhecer de uma forma audível, de uma forma concreta. Deus se manifesta do meio daquela sarça ardente. Moisés olhou e eis que a sarça ardia, o fogo e a sarça não se consumia. Atraído por aquele fogo, por aquela maravilha de uma sarça que arde, que queima, mas não se consome, ele se volta e diz: irei para ver que maravilha é essa, porque a sarça arde, mas ela não se consome.
Irei para lá e verei essa grande maravilha. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés. Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: o Deus da Bíblia é um Deus que fala. O Deus da Bíblia é o Deus que criou a boca. O Deus da Bíblia é o Deus que criou os olhos. O Deus da Bíblia é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que se dá a conhecer, é um Deus que se revela. Deus falou com Moisés, está escrito aqui, Deus falou com Moisés, o chamou dizendo: Moisés, Moisés. Ele ouviu, ele entendeu e ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, Moisés. Não te chegues para cá. Eu estou falando com você. Eu sou o Deus, Criador dos céus e da terra. Mas não somos tão íntimos assim. Há um abismo moral que nos separa. Eu sou santo. Eu sou santíssimo. Tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar em que você está se tornou santo, terra santa, por causa da minha presença. Eu acho bom quando vou fazer casamentos, em outros espaços não tão sacralizados como esse, às vezes numa chácara, perto de um curral, às vezes num clube, numa fazenda, mas eu faço questão de dizer, a partir do momento que nós estamos aqui, reunidos em nome do Senhor, esse lugar deixa de ser uma chácara. Esse lugar deixa de ser um espaço de festas, de qualquer outra coisa. Porque a presença do Senhor transforma esse lugar num lugar santo. É a presença de Deus que é santa. Moisés, não chega para cá, não. Você vem até onde eu permito você vir. Você se achegue até onde eu permitir, porque senão você queima, amigo. Eu sou santíssimo. O que nós conhecemos de Deus é aquilo que Ele se dá a conhecer. Às vezes eu leio as epístolas paulinas, as epístolas joaninas e fico, Deus, como o Senhor deu tanto para esses homens, como eles puderam receber tanto do Senhor, como eles conheceram tanto do Senhor. Porque eu sei que isso é dádiva, isso parte de Deus. Quem abre as cortinas para a gente olhar é Deus. Quem resolve mostrar a face dele para nós é Ele. É Deus quem marca esse encontro com Moisés. É Deus quem visita Jacó no deserto. É Deus quem entra nos sonhos de José. Isso começa com Ele, a iniciativa dele. É por isso que Jacó disse, eis que vejo uma escada posta dos céus à terra. E Jesus diz, eu sou essa escada. A escada sempre vem dos céus para a terra, nunca vai da terra para os céus. As tentativas da terra para os céus é construção de Babel, é coisa humana. A revelação é divina. A compreensão de Deus, o entendimento de Deus, a vida com Deus começa dos céus, a escada vem de lá para cá. Se nós conhecemos Deus, se nós entendemos quem é o Senhor, se nós convivemos com Deus, saiba que isso veio de cima para baixo, não foi de baixo para cima, não foi um esforço intencional nosso, foi uma dádiva, foi uma graça da revelação de Deus. Aleluia! Nós perdemos algumas coisas ao longo da nossa caminhada.
Parece que nós perdemos o entendimento de quem Deus é, da santidade de Deus, da glória da revelação de Deus, da manifestação da glória de Deus. Estamos banalizando o nosso relacionamento com Deus sem temor nenhum ao Senhor. Moisés não conhecia Deus tete a tete, Moisés não tinha um relacionamento pessoal com Deus, mas a partir desse dia, Deus se mostra, Deus fala com ele, ele passa a conhecer o Senhor. Até então ele conhecia Deus de ouvir falar. Era o Deus do seu pai. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai. Aleluia. Glória a Deus, maravilhoso. Mas o Senhor não está dizendo, eu sou o teu Deus, Moisés. Eu sou o Deus de teu pai. Seu pai me conheceu. Seu tataravô Abraão me conheceu. Seu Isaac me conheceu. Eu sou o Deus deles. Mas até então não é o Deus de Moisés. Quanta gente que vive pendurado na fé dos pais. Quanta gente que conhece Deus de ouvir falar, mas nunca teve um encontro real com o Senhor. Que conhece Deus de ouvir falar do que os pais falam, do que os tios falam, do que o pastor fala, do que os irmãos falam, mas ele pessoalmente nunca ouviu a voz de Deus, nunca teve um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É o que está acontecendo com Moisés. Moisés vivia uma vida como muitos crentes nos dias de hoje. São crentes culturais, são crentes nominais, nasceram na fé, debaixo da bênção dos pais, mas se Deus se dirigir a eles, vai dizer da mesma forma como está dizendo a Moisés, eu sou o Deus de teu pai, Moisés. Que triste se Deus chegasse para Samuel, meu filho, e dissesse para ele, Samuel, eu sou o Deus de teu pai, do Jesus aparecido. Débora, eu sou o Deus de teu pai. Não, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. É por isso que Deus está se revelando a Moisés. Porque depois Deus não é somente o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e nem de Arão, o pai de Moisés. Deus passa a ser o Deus de Moisés. Moisés passa a conhecer a Deus, andar com Deus, ter uma vida com Deus, a ouvir a voz de Deus. Passa a ser íntimo de Deus, ele sobe a montanha e fica dias e dias na presença de Deus. E ele tem uma convivência tão íntima com Deus, que Deus diz, olha, na terra não há ninguém que me conheça como o meu servo Moisés. De Deus de teu pai passa-se agora o meu servo Moisés. Glória a Deus. Gente, nós precisamos crescer na fé. Precisamos crescer no conhecimento de Deus e na relação com Deus. Vocês estão entendendo? Eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, amém, glória a Deus, mas eu preciso que o Senhor seja o meu Deus. Eu preciso que o Senhor seja o Deus dos meus filhos, eu preciso que o Senhor seja o Deus da minha casa, eu preciso que o Senhor seja o Deus dos meus negócios, eu preciso ter um relacionamento com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero entender a vontade do Senhor, quero saber o que o Senhor está fazendo nesse mundo, nesse tempo presente, porque eu quero participar das coisas do Senhor. E Deus compartilha com Moisés os seus planos e seus propósitos. Deus, a gente chama de a economia de Deus, a mordomia de Deus. Deus não desperdiça tempo.
Deus tem planos, Deus tem propósitos. E Deus revela para Moisés quais eram os seus planos, os seus intentos. Moisés está no deserto há 40 anos, perdeu o contato com o Egito, não tinha a rádio do Egito, não tinha internet, estava mergulhado naquele deserto, alienado de tudo que estava acontecendo no mundo, e Deus o coloca a par da situação. Moisés, você está muito autocentrado na sua vidinha, né? Está aí bem, o Jetro te acolheu, está tudo bem, está tudo em paz, você está comendo, está bebendo, está cuidando das ovelhas, tem um queijinho, de vez em quando você mata uma, faz um churrasco, seu filho já está com quase 40 anos, mas, meu caro, desperta, acorda para o que está acontecendo no mundo. Você está aqui no deserto, mergulhado nesse mundo de paz, de contemplação, leva o seu rebanho todos os dias para pastar, mas Moisés, a coisa está feia, está pior do que você imagina, o meu povo está sofrendo, está sendo oprimido, o meu povo está aflito, e eu vi a sua aflição. A coisa mais triste é quando o crente cai na indiferença. Coisa mais triste é quando ele fica alheio ao que Deus está fazendo. Ele só pensa nos seus negócios, ele só pensa na sua vida, ele só pensa na sua mesa, ele só pensa no seu teto, ele só pensa no seu trabalho, ele só pensa na sua profissão, ele só pensa no seu dinheiro, ele só pensa na sua vida. E é uma vida extremamente limitada, não parece vida de quem conhece Deus. 40 anos no deserto, sobreviveu à perseguição, escapou, está ali comendo o seu queijinho de ovelha, fazendo o seu churrasquinho de ovelha, está tudo bem, meu filho mais velho, o Gerson, está sobrevivendo, chegou quase aos 40 anos de idade, está tudo bem, senhor. Não, Moisés. Coisa não está boa, não. O meu povo está aflito, eu vi a sua aflição. Ouvi o seu clamor por causa dos exatores. Meu povo está sofrendo, Moisés. Meu povo está gemendo. Eles estão sofrendo, estão oprimidos, estão angustiados. E é por isso, Moisés, que eu me revelei, que eu me mostrei a você. É por isso que eu estou falando com você, Moisés, é você mesmo. Eu conto com você. Eu quero trazer livramento para o meu povo e eu conto com a sua participação. E aí começa um diálogo entre Deus e Moisés. Deus revela para Moisés o que está acontecendo, como aconteceu com Neemias. Neemias estava lá na corte do rei, estava bem, era copeiro do rei, via a face do rei todos os dias, servia o rei, estava na presença do rei. Aí chega alguém de Jerusalém e fala: Neemias, a coisa aqui está boa para você, né, meu querido? Mas o povo de Deus está sofrendo. O povo que está lá está em grande miséria. Eles estão oprimidos, numa grande miséria, numa grande pobreza. Mas está tudo bem para você, né, Neemias? Você está em paz, querido, está tranquilo, está comendo do bom e do melhor, tomando vinho, está na presença do rei. Mas eu quero dizer para você, Neemias, que o povo de Deus está em grande miséria, em grande sofrimento. Acorda, Neemias. As muralhas estão caídas, os portões estão queimados. O povo de Deus está miserável, mas está tudo bem para você, né, Neemias? É a mesma coisa que Deus está falando com Moisés. Você está bem, né, Moisés? A vidinha está boa, pacificado, tranquilo, está aí tomando o seu leitinho de ovelha, está tudo bem. Não quer saber do povo de Deus, mas a coisa lá está feia. E eu quero contar com você, Moisés. Vem, e eu te enviarei a Faraó,
Para quê? Propósito. Deus chama Moisés, Deus se revela a Moisés, mostra sua face a Moisés. Não é mais o Deus do pai, mas agora é o Deus dele. E esse Deus dele tem plano para a vida dele, tem propósito para a vida dele. E Deus revela quais são os seus planos. Diz, olha, Moisés, o meu plano para você é esse. Eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés vira para Deus e diz assim, eu, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó? O Senhor é esse grande Deus aí que sabe todas as coisas, mas eu acho que nessa o Senhor errou. Quem sou eu para ir lá a Faraó? Quem sou eu para tirar os filhos de Israel do Egito? O Senhor atirou longe agora. Não, Moisés, não atirei longe, não, é você mesmo. Não estou contando com as suas possibilidades. Não estou contando com os seus recursos, não estou contando com as suas habilidades. Eu estou contando com a coisa, Moisés, é que você creia, porque eu serei contigo. Ah, gente, aí acabou. Aí faz a grande diferença em tudo. Eu serei contigo. Duas perguntas que Moisés coloca revelando o mais profundo do seu ser. Quem sou eu? A visão que ele tinha dele mesmo era uma visão extremamente limitante, limitadora, limitada. Não sabia o que Deus é capaz de fazer através da vida de uma pessoa que se entrega completamente nas suas mãos. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, um homem tosco, de poucas letras, um inglês sem ser rebuscado, sem ser acadêmico, sem ter leitura. Mas dizem que se tornou no maior evangelista de todos os tempos. Doutores de Oxford, quando ouviam, se convertiam ao Senhor. Doutores de Cambridge e de muitas universidades dos Estados Unidos, quando ouviam aquele homem pregar o Evangelho de Jesus, eles se convertiam a Jesus, não pelo inglês bem falado, mas por causa do poder de Deus que era presente na vida dele. E sabem por quê? Porque um dia ele entrou numa igreja e ouviu o pregador dizendo, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa que se entrega completamente nas suas mãos. Vamos repetir? O mundo, o que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa que se entrega completamente nas suas mãos. Aquele jovem voltou para casa, trancou dentro do quarto e disse, Senhor, eu sou essa pessoa. Se o mundo está para ver, o mundo verá porque eu sou essa pessoa. E como Deus usou a vida daquele homem, a vida daquele jovem, Moody se transformou dos maiores evangelistas de todos os tempos. Quem sou eu, Senhor? Moisés, não importa. Quando você achava que você era alguma coisa, poderoso em palavras, com toda a ciência do Egito, estrategista, administrador, quando você achou que era com isso que você ia libertar o povo, eu não permiti para que a glória não fosse sua. Te trouxe para esse deserto, desconstruir você, a ponto de você chegar a dizer, quem sou eu? Agora você chegou no ponto. Eu serei contigo. Amém? Queridos, se Deus for conosco, se Deus é conosco, acabou.
Não há medo, não há temor. Se Deus estiver presente, se Deus for conosco, não tem faraó, não tem Egito, não tem homem, não tem governador, não tem dinheiro, não tem nada, nada, absolutamente nada. O que mais importa é a presença de Deus. Moisés, eu serei contigo. Aí Moisés vira para Deus e diz, mas eu vou chegar lá. O povo não vai acreditar em mim. Afinal de contas, quem é o Senhor? Olha as perguntas, quanto elas são importantes. Eu não tinha uma noção clara de quem ele era. Quem pode nos dar uma noção clara de quem nós somos é o Senhor. É o Senhor quem pode nos contar quem nós somos. Quem é o Senhor? Ele não se conhecia, não conhecia Deus. Aí Deus vira para ele e diz, Moisés, eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou o que sou. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o amém. Nele está o sim e o não. Eu sou o que era, o que é, o que há de vir. Gente, é o Senhor, é pelo poder do Senhor, é pela força de Deus, é pela graça de Deus, é pela presença de Deus, é pela ação de Deus. Não é pela nossa força, não são as nossas possibilidades, não são as nossas habilidades, mas é o poder de Deus, é a graça de Deus. Quem é o Senhor? O que eu vou dizer para eles? Você vai dizer que eu sou, porque eu sou o que era, o que é, o que há de vir. É o Senhor, queridos. É pelo Senhor. Mas Moisés ainda não se convence. Moisés não tinha conseguido superar o seu medo do poderio de Faraó. E Deus vira para Moisés e pergunta, Moisés, o que você tem nas mãos? O que Moisés responde para Deus? Uma vara. Moisés, o que você tem nas mãos? E o que ele responde para Deus? Uma vara, um bordão. E o que Deus diz para Moisés? Joga no chão. E quando ele joga no chão, aquela vara vira o quê? Uma serpente. E Deus diz o que para Moisés? Pega a serpente pela cauda, Moisés. Vocês sabiam que o símbolo do faraó era uma serpente? Vocês sabiam que a coroa do faraó era uma naja? O símbolo do poder de Faraó era representado por uma serpente, por uma naja. E Deus diz para Moisés, pega a serpente pela cauda, Moisés. Moisés, a princípio, foge daquela serpente como fugia do Faraó. E o Senhor vira para ele e diga, estende a mão e pega ela pela cauda, Moisés. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se tornou em vara. Moisés, o poder de Faraó é uma miragem que está somente na sua cabeça, Moisés. Quem tem poder, verdadeiramente todo o poder e toda a autoridade sou eu, não é Faraó. Você tem que temer a mim, não Faraó, Moisés. Você tem que temer a mim, eu sou o Senhor que tenho todo o poder e toda a autoridade. Faraó, o poder de Faraó é nada comparado com o meu poder. Você foge da serpente, foge de Faraó, tem medo de Faraó, pega essa serpente pela cauda, Moisés.
Eu já falei para vocês que o medo é uma desgraça, e o medo às vezes está só aqui na nossa cabeça. Temor nós deveríamos ter somente do Senhor. É por isso que Jesus disse, olha, não tema aqueles que podem matar o corpo, mas tema aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Moisés estava aprisionado na sua mente pelo medo do poder de Faraó. E Deus mostra para ele: o poder de Faraó é uma miragem. Gente, o poder humano é uma miragem, é uma ilusão. Eu fico vendo agora, né, o Trump, com todo o poderio que a posição lhe dá nesse momento, falando coisas tão arrogantes. Daqui 10 anos o Trump morre, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Cadê? Sumiu, acabou. Poderio humano é uma miragem. O verdadeiro poder quem tem é o Senhor. Nós devemos temer ao Senhor. Nós devemos olhar para o Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Mas Moisés tinha isso a ser resolvido na sua mente, que era o medo que o aprisionava, o medo de Faraó. Quem sou eu para ir a Faraó? Não, você vai, Moisés, porque eu serei contigo. O Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o que era, o que é e o que há de vir, estará contigo, Moisés. O que eu vou temer, gente? Meu Deus do céu. Mas Moisés tem um outro problema. Deus diz o que mais para ele? Mete a mão onde? Mete a mão no seu peito aí. Se você é destro, você vai meter a mão onde? Bateu a mão, bateu onde? Moisés bate no coração e quando ele tira a mão, está leprosa, a mão está leprosa. O coração dele estava doente. O coração dele estava leproso. E qual que era a lepra do coração de Moisés? Duas coisas estão impedindo Moisés de obedecer a Deus. Primeiro é o medo de Faraó, e segundo é, eles não me ouvirão, eles não crerão em mim. Quando eu chegar lá e disser que o Senhor me enviou, eles não vão crer em mim. Outro problema dele era com o povo. O povo tinha rejeitado ele. E ele carregava isso no coração. E Deus tinha que curar o Moisés de duas coisas: do medo de Faraó e desse sentimento de rejeição, de mágoa, talvez, não sei, rancor com o povo. Coração doente não serve para Deus. Por isso que nós precisamos cuidar e cuidar bem dos nossos relacionamentos. Relacionamentos quebrados, sentimentos de rejeição, sentimentos de mágoa, sentimentos destrutivos que perpassam o nosso coração, nos afastam de Deus e do seu propósito. Deus tinha que se dar a conhecer a Moisés, mas Deus tinha que libertar Moisés também do medo de Faraó e desse coração adoecido. Coração doente é um impedimento para aquilo que Deus tem a realizar nas nossas vidas. Que Deus nos ajude. Deus está fazendo uma grande obra. Deus nos chama para participar daquilo que Ele está fazendo na terra. É um privilégio nosso. Mas tem coisas aí que podem impedir e que precisam ser curadas e tratadas por Deus. Não preciso nem falar, o pecado é um atraso de vida.
O pecado nos afasta do alvo, do plano de Deus, do propósito de Deus, seja pecados grosseiros, visíveis da carne, ou sejam pecados do coração, nos distanciam de Deus e do seu propósito. Nosso coração precisa ser tratado por Deus. O arrependimento, o conserto, faz parte dessa vida preparada para o serviço de Deus, para o serviço do Senhor. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça nesse instante. Moisés, ele tinha algumas coisas que precisavam ser aferidas na vida dele. Uma delas era o coração. Mete a mão no teu peito, Moisés. Aí você não enxerga, você não vê. Mas eu estou te mostrando, seu coração está doente. O seu coração está adoecido, o seu coração está leproso. Seu coração precisa ser curado. Joga essa vara no chão, Moisés. E ele foge, ele tem medo, ele corre. Porque ele tem medo do poder de Faraó. Essa relação dialética. Ao mesmo tempo que ele foge, que ele tem medo, ele é seduzido por esse poder. E Deus tem que mostrar para ele, Moisés, quem tem poder é o Senhor. O verdadeiro poder na terra é o poder do Senhor. Não é o poder do dinheiro, não é o poder do dólar, não é o poder do ouro, não é o poder do governo. O verdadeiro poder, a verdadeira autoridade é o poder e a autoridade do Senhor. Senhor, assim como o Senhor sempre teve um povo na terra, nós cremos que fazemos parte desse povo, mas precisamos conhecer o Senhor não apenas de ouvir falar. Não é hora mais do Senhor se dirigir a qualquer de nós como eu sou o Deus do teu pai, não. Deus tem que ser o meu Deus. Eu tenho que conhecer Deus pessoalmente, tenho que ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que entrar na presença de Deus. E todo aquele a quem Deus se revela tem esse senso de participar da obra de Deus, da missão de Deus, daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Tem muita gente com medo, Senhor, com medo do amanhã, com medo do mundo, com medo de tantas coisas, e ficam paralisados, inoperantes, e não realizam nada por causa desse medo. Medo da solidão, medo da pobreza, medo de perder tudo, medo de insegurança, insegurança econômica, insegurança política, medo, 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 medo. E o Senhor está dizendo, eu serei contigo, eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou contigo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tantas coisas, Senhor, que precisam ser desconstruídas. Tantas coisas que precisam genuinamente serem desconstruídas das nossas vidas. Quantas almas adoecidas, Senhor, quantos corações leprosos, não adulteram, não roubam, não matam, mas odeiam, invejam, cobiçam, desejam mal, coração está doente, está podre, está leproso. Ah, Moisés, mete a mão aí no teu peito. E o coração está leproso, a mão sai leprosa, tudo que toca no coração sai leproso, sai adoecido.
se o coração não for curado, Senhor. E é isso que nós pedimos nessa noite. Faça uma obra, Deus, nas nossas vidas, cura os nossos corações. Cura os nossos corações, ressentimentos, mágoas, ódio por rejeição, conflitos, intrigas, perseguições, que adoecem a alma, que adoecem o coração e que nos torna também inoperantes. Por isso, muitas enfermidades, por isso, muita frieza espiritual, porque o coração, a fonte, está adoecida. E não é o psicólogo, não é o psiquiatra que vai curar, é o arrependimento. É o arrependimento, é o reconhecimento do pecado, é o temor do Senhor que vai limpar e que vai curar o coração. Nos ajude, Senhor. Queremos ser úteis, queremos ser vasos de glória, de honra nas tuas mãos, assim como Moisés foi. Que vida linda, Senhor. Que vida extraordinária, marcante, cheia de sentido. Foi a vida de Moisés quando ele começou a andar com o Senhor. Quando ele começou a entender quem era o Senhor, quais eram os seus planos, quais eram os seus propósitos, e ele se rendeu, aleluia, se rendeu, teve alegria, comprazimento no Senhor, nos planos do Senhor, na vontade do Senhor, a vida dele se revestiu de significado. A vida só tem significado quando vivida no Senhor e para o Senhor. Afinal, o Senhor continua sendo o grande eu sou. Quem é o Senhor? O que eu vou dizer para aquele povo? Você simplesmente vai dizer: eu sou o que era, o que é, o que há de vir, o Deus eterno. Pai, tenha misericórdia de nós. Desperta-nos em nome do Senhor Jesus. É a nossa súplica, Pai, em nome de Jesus. Sopra a cinza, Senhor. Quantos altares caídos, quantos altares quebrados, assim como nos dias de Elias, altares destruídos, não tem mais adoração, não tem mais comunhão, não tem mais vida com Deus. É tempo de restauração. Mas só o Senhor pode fazer isso. E a minha súplica é: tenha misericórdia de nós. Visita-nos, mostra-nos a tua face e desperta-nos para a tua glória. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o seu povo espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre, e todos digam amém.